Meus amigos, dia 1º de fevereiro de 2024, um dia que a notícia que virou bomba, Hamilton vai pilotar a Ferrari a partir de 2025. E eu achei que eu não ia voltar a fazer vídeos pro canal tão cedo, né? E acabou que apareceu essa bomba e não tem como não comentar. Então a gente vai começar por uma análise entre os pontos negativos e os pontos positivos dessa história. Os pontos negativos o Hamilton, de fato, vai para uma equipe que é a Ferrari, em que, de certa forma, a Ferrari não é uma equipe bem organizada como era a Mercedes, né? Tá certo, evoluiu muito nesses últimos anos e evoluiu no ano passado, mas só em você ver as estratégias, os pitstops da Ferrari, você já imagina que não é uma empresa ou uma equipe, muito bem organizada. Então esse é o ponto crucial nessa história. A segunda parte dessa questão negativa para o Hamilton ok, ele vai para a Ferrari, mas vamos para a parte humana dele, a parte não piloto. Será que realmente ele vai aguentar a pressão, nem digo a pressão como piloto, mas a pressão italiana, porque, querendo ou não, todos nós sabemos que na Itália tem muito preconceito. E ele vai ser o primeiro piloto negro da equipe, né, da Ferrari. E os italianos são bem preconceituosos. Como que ele vai lidar com isso? Porque o Hamilton já mostrou durante os anos que quando apertam ele, principalmente nessas questões mais das minorias, do quanto reclamam dele, ele vem e dobra sempre a meta, porque ele sabe qual é o poder que ele tem, ele sabe quem ele é. Então, assim, a questão que vier para ele, será que ele vai responder igual ele responde na Mercedes, onde ele tinha respaldo de toda a equipe, né? Então, assim, isso fica a dúvida, né? Para quando ele estiver na Ferrari. Um exemplo simples, numa época que pediram para tirar os tal dos pistons, né? Porque os pistons iam atrapalhar, que não era uma questão de segurança, ele falou que não iria tirar e realmente não tirou. Quando reclamavam das roupas que ele estava usando, que é um ponto a se tocar, chama o Hamilton nos 2 últimos anos que ele não conseguiu ganhar e não foi por culpa dele, muito pelo contrário, chamou muito mais atenção pelas roupas, pelo Hamilton pessoa, pelo Hamilton popstar, do que propriamente pelo piloto. Outro ponto negativo para o campeonato é que esse anúncio é feito antes, inclusive, da pré-temporada de 2024. Então, assim, o campeonato de 2024 meio que acabou. Não tem mais, assim, não vai ter muita notícia, a gente já sabe quem vai ganhar, porque Mercedes não vai dar o melhor carro, não vai mostrar todos os segredos para o Hamilton. A Ferrari não vai dar o melhor carro e nem vai mostrar todos os segredos para o Sainz. Um carro que já é o melhor, que é a Red Bull, vai ganhar mais uma vez, ou seja, a possibilidade do Verstappen ser tetracampeão e pode repetir o que foi o ano de 2023, que foi um campeonato bem ruim em relação à competitividade, é muito alta. Vamos para a parte boa de toda essa história, da gente saber que tem um Hamilton na Ferrari. A pergunta vai dar certo? Não, já deu certo. A gente mede muito a questão se dá certo, se não dá certo, se ele ganhar várias corridas, se ele for campeão. Não, já deu certo. E aí, por que já deu certo? Qual piloto no mundo se aposenta numa Ferrari? Geralmente o cara chega na Ferrari, que é o topo da categoria, ou na Mercedes, entendeu? Pilota nessas equipes e depois vai se aposentar numa equipe menor, vai saindo e tal. Não, a gente está falando do Hamilton. E hoje a gente está falando do maior piloto de todos os tempos, querendo ou não, com a maior equipe de todos os tempos. Então, assim, já deu certo. Não tem erro nenhum nessa história. E mais ainda, se ele for campeão pela Ferrari, ele não só já valida o que ele já é, mas ele desenha para muitos que ainda duvidam dele, que ele é o maior piloto de todos os tempos. Imagina o Hamilton sendo 8 vezes campeão pela Ferrari, tirando a Ferrari da fila, sendo campeão pelas equipes mais tradicionais que tem na Fórmula 1. Ele foi campeão pela McLaren, ele foi campeão pela Mercedes, ele foi campeão pela Ferrari. Imagina isso seria o ápice. E aí, para outro piloto fazer isso, a gente nunca pode dizer nunca, né?
Mas mesmo porque a gente nunca imaginou que alguém ia chegar no nível de campeonatos que o Schumacher chegou. Mas chegar ao que o Hamilton fez, 3 equipes diferentes, 3 equipes tradicionais, ok, ele sempre teve a parceria com a Mercedes ali, mesmo quando estava na McLaren, mas não é para qualquer um, não é para qualquer um. Toquei no nome do Schumacher agora há pouco, e só por curiosidade, não sei se todos sabem, só quem pilotou pela Mercedes e pela Ferrari são os únicos 2 heptacampeões da Fórmula 1, Schumacher e Hamilton. Ele vai se divertir, ele tá na hora dele ter novos ares. Vai ser muito difícil ver o Hamilton com um outro macacão, porque a gente já tinha na identidade tantas vitórias, tantas histórias, Hamilton e Mercedes. E ele já falava há muito tempo que queria uma vez, né, pilotar pela Ferrari. Não é uma situação que que tão surpresa. Qual foi a surpresa? A surpresa foi porque o ano passado ele renovou o seu contrato com a Mercedes, onde todo mundo falou assim, ok, agora o Hamilton vai aposentar na Mercedes. E não é o que acontece, o Hamilton vai aposentar na Ferrari. Outro ponto positivo dessa história é que ele vai simplesmente realizar um sonho que era do ídolo dele, que era finalizar a carreira pilotando uma Ferrari. Então, assim, ele vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu fiz o que o Ayrton Senna queria ter feito e não conseguiu fazer, infelizmente, pela morte do Ayrton Senna. Isso tem um peso muito grande. E falando do Senna, você olhar para trás, sinceramente, é a notícia mais impactante que tem desde a ida do Senna da McLaren para a Williams. Então, é uma coisa muito grande isso que aconteceu, principalmente para quem gosta de Fórmula 1, principalmente para quem é fã de Fórmula 1. Essa mudança vai mudar tudo, né, dentro desse ambiente da Fórmula 1. Para a gente finalizar, algumas observações e simples observações é que, assim, talvez essa mudança do Hamilton para a Ferrari não tenha sido algo de ontem para hoje, como muitos estão noticiando, que foi o comunicado e tal. De repente é uma coisa que já está sendo trabalhada há muito tempo. E a comunicação só saiu agora. E por que só saiu agora? Porque tem a Fórmula 1, as pessoas precisam entender que é um esporte, mas é muito negócio, tem muito dinheiro envolvido. E teve a situação da Andretti nessa semana, que ela foi negada a entrada da Fórmula 1, e o que pegou muito mal para a Fórmula 1, essa questão da Andretti não ter entrado. Então, de repente, um anúncio do Hamilton um dia depois da história da Andretti, faz muito bem para a Fórmula 1. Tanto é que as ações da Ferrari subiram 10 vezes na Bolsa de Nova York, por exemplo. Então, assim, quem vai falar da Andretti agora? Quem vai falar que a Andretti foi negada na Fórmula 1? Ninguém. Agora a gente vai falar do Hamilton, a gente vai falar da Ferrari, a gente vai falar da Mercedes, a gente vai falar do Carlos Sainz, a gente vai falar sobre o mercado de pilotos, quem vai substituir quem nessa dança das cadeiras que vai ter agora. Inclusive, ninguém vai falar quase direito da temporada de 2024 que está para iniciar no final do mês. Então foi na época do Bernie Ecclestone, isso acontecia muito. Eu não duvido muito que isso tenha acontecido novamente, tá? É a notícia do Hamilton para poder abafar a notícia da Andretti. Faz parte do jogo. E outra coisa de observação, e a última observação, poxa Mercedes, poxa Ferrari, vocês podiam se unir aí, tratar ali uma multinha aqui, uma multinha ali, e já fazer logo essa mudança para agora, 24. Não porque a gente quer ver, é porque vai ter um campeonato melhor. A gente já vai ter o Hamilton numa Ferrari, a gente vai ter o substituto dele na Mercedes, o Sainz onde é que tiver que entrar, ou esperar para o ano que vem. Mas o que vai acontecer agora o Hamilton vai ficar numa Mercedes, em que ele vai ser mais ou menos uma figura nula. O Sainz vai ficar numa Ferrari, que vai ser uma figura nula. E aí, Verstappen vai dançar muito melhor na música, vai nadar de braçada no campeonato. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu tenho certeza que nenhuma outra notícia de mudança de piloto vai ser tão quanto essa do ano. Então já veio na primeira parte do ano, o que geralmente viria da metade para o final. Ferrari, Mercedes, faz aquela focinha. Valeu, pessoal, curte aí o canal, dá aquele like, segue a gente. Vamos ver os cenários para as próximas horas ou próximos dias na Fórmula 1 até a primeira etapa.